Olá, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão 1 de Química do terceiro dia da FUVEST da segunda fase. Vamos dar uma olhada como é que fica. Bom, pessoal, então aqui na questão 1, ele fala o seguinte: o metabisulfito de potássio, que é o K2SO5, e o dióxido de enxofre, SO2, são amplamente utilizados na conservação de alimentos como sucos, blá 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 blá, certo? Aí ele te dá um gráfico aqui e fala o seguinte: a equação representa a formação dos íons HSO3- em solução aquosa. E aí ele te dá a equação aqui embaixo, S2O5 mais água, formando duas vezes HSO3-, beleza? E aí na letra A, o que ele está pedindo? Ele está pedindo as equações químicas balanceadas que representam a formação das equações das espécies químicas SO2 e SO3- a partir dos íons S2O5-. Então vamos ver como é que fica esse negócio aqui. Bom, pessoal, então para essa letra A, eu preferi utilizar o método do íon-elétron para balancear a equação, tudo bem? Muita gente não vê isso daqui no colégio, no cursinho, mas outras pessoas viram. Então eu preferi resolver desse jeito, porque daí já fica como uma teoria nova, tudo bem? Então olha só, essa questão dava para fazer de outro jeito também, tá? Se você não souber fazer pelo íon-elétron, dá para usar a equação que ele deu no próprio enunciado, misturar com as equações do SO2 em meio ácido e sai a questão, beleza? Mas eu vou fazer o íon-elétron. Então olha só, para o íon-elétron, bom, já que ele quer formar esse cara e esse cara, eu vou começar nessa lousa com a formação do SO2, beleza? Como é que eu vou fazer essa formação? Olha só, para fazer o íon-elétron eu vou colocar o que eu tinha, né? Que eu só sabia que o S2O5 ia formar SO2, mas eu não sabia mais de nada, eu não sabia como fazer essa reação. Então eu escrevi o que eu sabia, em azul aqui, que era S2O5 certo? Formando SO2. Beleza. E o que eu faço com isso, né? Bom, o método do íon-elétron fala que se você quiser balancear a partir dos íons principais, ou dos íons que realmente são importantes na equação, você tem que fazer o seguinte: você começa balanceando tudo que não for nem oxigênio, nem hidrogênio, tudo bem? Então eu vou balancear primeiro o enxofre aqui, que é a única coisa que não é oxigênio nem hidrogênio. Então essa parte vermelha aqui, pessoal, vocês vão colocando aos poucos, tudo bem? Então eu vou balancear esse cara aqui, de que jeito? Bom, vou balancear tudo que não é O nem H, então eu vou balancear o enxofre. Eu tenho dois enxofres desse lado, eu preciso ter dois enxofres desse lado, beleza? Então eu tenho dois enxofres do lado de cá. Tudo bem, agora que eu balanceei o enxofre, eu preciso balancear o oxigênio. Como que eu faço para balancear o oxigênio? Pessoal, no método do íon-elétron, toda vez que você for balancear o oxigênio, você tem que balancear os oxigênios com água, tudo bem? Então você conta quantos oxigênios tem de cada lado e adiciona água do lado que faltar oxigênio. Então olha só, eu tenho 5 oxigênios desse lado, eu tenho, com esse 2 aqui, eu tenho 4 oxigênios já, consequentemente falta um oxigênio, tudo bem? Já que falta um oxigênio, eu adiciono uma água, beleza? E depois de adicionar água, já balanceei tudo que não é O nem H, já balanceei o oxigênio. Agora falta balancear só o hidrogênio que apareceu desse lado aqui, beleza? Já que é para balancear hidrogênio, necessariamente no íon-elétron eu preciso balancear hidrogênio com H+. Então se eu tenho 2 hidrogênios desse lado, eu preciso colocar 2 H+ aqui, beleza? Então olha só, essa, pessoal, já podia ser a resposta da questão. Mas, se você não soubesse disso, você poderia continuar a questão aqui. E aí, o que eu coloquei aqui embaixo? Bom, olha só, eu coloquei água dando água, sem problema nenhum. Por que eu fiz isso? Só para balancear aqui, beleza? Porque eu tenho água desse lado, eu tenho água desse lado. E como a reação é em meio aquoso, ele fala que ele adiciona isso aqui na água, eu preferi continuar e adicionar a água aqui, tudo bem? Então olha só, fazendo essas contas, eu sei que a água H2O dá H+, mais OH-, certo? Multipliquei por 2 só para poder cancelar o H+ aqui, tudo bem? E aí o que acontece? Cancela esse H+ com esse H+ aqui. O que vai sobrar, pessoal? Vai sobrar... Ah, detalhe, uma água aqui cancelou com essa água aqui, tudo bem? O que vai sobrar? S2O5 tá aqui. Sobrou uma água, certo? Das duas. Então tá aqui a água. Formou 2 SO2 e formou 2 OH-. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. A resposta você poderia deixar assim. Você poderia deixar exatamente assim e acredito eu que o corretor não vai ver problema nenhum. Porque é uma adição em água, né? Então não existe problema. Mas só que é o seguinte, no próprio texto, pessoal, ele te dá aquele gráfico feio lá, certo? E naquele gráfico, ele fala o seguinte, a formação
do SO2, ela é feita em meio ácido, tudo bem? Ou seja, aqui precisaria, teoricamente, aparecer algum ácido, ou H+, mesmo. Então eu vou fazer aparecer o H+. Como é que eu faço? Bom, eu sei que a água é H+, mais OH-. Então, eu separei a água, H2O, em H+, mais OH-, tudo bem? E o que vai acontecer? Esse OH- aqui vai cancelar com um dos dois OH- daqui, tudo bem, pessoal? Vai sobrar um OH-. Beleza. E aí, o que eu fiz? Bom, eu tenho um H+, e eu tenho um OH-, mas eu preciso sumir com esse OH- aqui. Já que a gente está falando de meio aquoso, vamos esquecer o OH-, vamos fazer ele desaparecer. Então eu vou adicionar mais uma água, só que se eu adicionei do lado de cá, preciso adicionar do lado de cá também. Então adicionei água, beleza? E aí o que acontece? Esse OH- aqui cancela com esse OH-, eu vou ter 2H+, tudo bem? Formando a água do outro lado, essa água aqui se mantém. Beleza, pessoal? Então, não sei se vocês perceberam, essa equação é exatamente essa que a gente tinha achado no começo, mas caso você não soubesse que isso aqui já poderia ser a resposta, você poderia desenvolver desse jeito e chegar nessa solução. Então, olha só, do meu ponto de vista, se você respondesse tanto assim quanto assim, o corretor te daria correto, te daria a questão inteira. Pelo menos é como eu corrigiria essa questão, tudo bem? Então, qualquer uma das duas soluções, no meu ponto de vista, estão corretas, beleza, pessoal? E aí vamos ver como é que fica a segunda parte dessa letra A. E aí a outra conta que ele queria que fizesse era para achar o SO3 a partir desse cara, beleza? E aí como é que a gente vai achar o SO3 partindo do S2O5? Bom, eu vou fazer o mesmo método do íon elétron, tudo bem? Só que agora é o S2O5 formando SO3 2-, tudo bem? Então, de novo, eu vou balancear tudo que não é oxigênio nem hidrogênio. Então eu tenho dois enxofres aqui, é a única coisa que não é oxigênio nem hidrogênio. Eu tenho dois enxofres aqui, tenho que ter dois aqui, beleza? Eu coloquei o 2 aqui, tudo bem. Agora que eu balanceei o enxofre, eu preciso balancear primeiro o oxigênio, pessoal. O hidrogênio é sempre o último a ser balanceado, beleza? Então eu vou balancear o oxigênio. Opa, eu tenho quantos oxigênios do lado de cá? Já tenho 6, só que do lado de cá eu tenho só 5, então eu preciso adicionar água. Não pode esquecer que para balancear o oxigênio é sempre com adição de água. Então eu adicionei uma água aqui, porque daí eu fico com 6 oxigênios, beleza? Tudo bem, agora que eu balanceei o oxigênio, falta balancear o último, que é o hidrogênio, tudo bem? Se eu coloquei 2 hidrogênios aqui no H2O, eu preciso colocar 2 hidrogênios do lado de cá, tudo bem, pessoal? Beleza. Aí? Ah, mas eu tenho, tá vendo um monte de carga aqui? Tem balanço de carga, pessoal? Olha só, eu tenho quantas cargas negativas do lado de cá? Eu tenho 4 cargas negativas, só que elas estão sendo compensadas por 2 cargas positivas. Então isso dá um saldo total de 2 cargas negativas só, tudo bem? Desse lado da equação. E desse lado aqui, eu só tenho 2 cargas negativas, então tá ok, tá balanceado. Ah, e aí o que eu fiz na equação de baixo? De novo, eu coloquei água virando água. Por quê? Só, pessoal, para ficar mais fácil de representar. Por que fica mais fácil de representar? Olha só. Dessa vez eu preciso mostrar que vai formar OH-. Nossa, mas por que vai formar OH-? Bom, daqui a pouco eu vou explicar, olha só. Então a gente vai fazer essa conta aqui, eu multipliquei por 2 todo mundo aqui da água. Aí você pode pensar, por que você multiplicou todo mundo por 2 aqui? Bom, eu multipliquei todo mundo por 2 aqui para cortar o 2H+. Aí você vai e fala, ô Taif, seu animal, da outra vez você deixou o H+. Por que dessa vez você está cortando o H+, o seu bobão? Porque é o seguinte, pessoal, já que... Olha o gráfico. O que ele está falando no gráfico? Ele está falando que a formação de SO3 2-, ela é favorecida em pH alto, pessoal. pH alto tem excesso de OH-. Então dessa vez eu estou cortando o H+, exatamente porque ele é favorecido no excesso de OH-, tudo bem? Então tem que mostrar para o corretor que tem um OH- aqui, né? Então o animal do Taif, dessa vez ele cortou porque ele prefere mostrar o OH- para o corretor, beleza? Era importante fazer isso. Então como é que vai ficar? Olha só, essa água aqui corta com uma dessas águas, vai sobrar uma água, certo? Esse S2O5 2- está aqui. Eu tinha 2 OH-, vou continuar com 2 OH-. Esse 2 SO3 2- aqui está aqui, beleza? E o H2O é o que sobrou aqui, pessoal. Então a resposta tinha que ser essa bonitinha aqui, de preferência mostrando o OH-. Ou você podia simplesmente representar com água, que também acredito que, como na outra parte da letra A, o corretor também aceitaria, mas é preferível que você mostre desse jeito, tudo bem? Então vamos para a letra B? E aí ele fala o seguinte: reações indesejáveis no organismo podem ocorrer quando a ingestão de íons S2O5 2-, HSO3- ou SO3 2- ultrapassam um valor conhecido como IDA, ingestão diária aceitável, expressa em quantidade
de SO2 por dia por massa corpórea. Isso é importante, a gente vai precisar desse dado. Que, nesse caso, é igual a 1,1 vezes 10 menos 5 mol de SO2 por dia para cada quilograma de massa corpórea. Uma pessoa que pesa 50 quilos tomou em um dia 200 ml de uma água de coco industrializada que continha 64 mg por litro de SO2. Essa pessoa ultrapassou o valor da IDA? Explique mostrando os cálculos. Bom, daí ele deu a massa molar dos carinhas, né? E mandou você fazer o cálculo. Então vamos fazer essa conta. Daí, olhando aqui na lousa, eu escrevi o que eu achava mais importante, tá, pessoal? Então, olha só, o máximo, né, que é o IDA, é 1,1 vezes 10 a menos 5 mol por quilo por dia, tá? Esse dado é importante, porque essa unidade aqui é muito pouco vista, né? É pouco usual. Mas é importante saber trabalhar com isso aqui. A gente vai trabalhar com isso daqui a pouco. Ele falou que a pessoa tem 50 quilos, que a massa ingerida de SO2 é 64 mg por litro, tudo bem? E o mais importante disso aqui, pessoal, acho que é... Ele já disse que é só um dia, tudo bem? Então eu vou esquecer esse dia da unidade aqui, porque eu já sei que vai ser tudo para um dia, sempre para um dia. Então não vou precisar fazer conta com um dia, eu vou esquecer ele aqui por enquanto. Beleza? Então vamos lá. Eu sei o seguinte, eu sei que 1 mol de SO2 tem 64 gramas, pessoal, mas ele só ingeriu 64 miligramas para cada litro de água de coco. Opa, peraí, mas então eu vou precisar descobrir primeiro, já que eu comecei falando de mol, eu vou descobrir quantos mols tem nesses 64 miligramas que ele ingeriu, beleza? Então fazendo essa continha, fazendo essa regra de 3 aqui, você vai perceber que vai dar 10 a menos 3 mol de SO2 para cada litro de água de coco ingerida. Beleza? Mas ele não ingeriu o litro, pessoal. Olha só, olha que absurdo. Ele não ingeriu um litro, ele ingeriu 200 ml. Então como é que fica? Eu tenho 1 mol de SO2 para cada litro desse negócio. Só que eu não ingeri 1 litro, eu ingeri só 0,2 litros, beleza? Então fazendo a análise dimensional aqui, ó, vai cortar o litro com litro. Eu vou ter 10 a menos 3 vezes 0,2, ou seja, 2 vezes 10 a menos 4 mol. E aí eu botei por dia. Por quê? Porque a gente sabe que é para um dia, beleza? Então, por dia, ou naquele dia, o cara ingeriu 2 vezes 10 a menos 4 mol de SO2. Só que olha só, pessoal, a menina tem 50 quilos. Então, esse dado aqui, ou seja, essa quantidade de mols de SO2 está distribuída entre os 50 quilos da pessoa, tudo bem? Ou seja, a pessoa de 50 quilos ingeriu esse total. Então, vamos descobrir quanto ele ingeriu por quilo, vamos descobrir. Então eu sei que para 50 quilos a pessoa tem 2 vezes 10 a menos 4 mols de SO2, tudo bem? Mas e para 1 quilo, quanto que fica? Fica X. Só fazendo essa regra de 3 aqui, você vai achar 4 vezes 10 a menos 6 mol por quilo por dia, beleza, pessoal? Então olha só, se você olhar o dado que ele te deu aqui, que é o máximo, a IDA é um máximo de 1,1 vezes 10 a menos 5, mas olha só, ele ingeriu uma coisa na casa de 10 a menos 6, então é bem menor, tudo bem? É menor que a IDA, logo ele não ultrapassou o máximo, pessoal. Então na letra B você precisa responder que ele não atingiu a IDA, não atingiu o máximo disso daí, tudo bem? Bom, pessoal, então a questão foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Taif, até logo.